acerca de ação social. Estamos aqui no workshop de ação social. É claro que é uma prévia, é um aprendizado acerca de ação social. Mas eu estarei aqui passando em poucas palavras, naquilo que a gente tem como conhecimento, o que seria a ação social. Vamos lá. Introdução. Ação social. São duas palavras devidamente separadas. Ela vem de ação e depois social. Vamos entender o que significa a expressão ação. Ação, conforme o dicionário, significa evidência de uma força. Então, a primeira coisa, a primeira qualidade da pessoa que quer fazer ação social, ela tem que ter uma evidência de uma força. Ela tem que ter muitos chamam de energia, eu chamo de fé, eu chamo de inspiração, eu chamo de potencial. Tem que ter algo sobrenatural. Anote aí, a pessoa que queira fazer ação social, ela tem que ter algo sobrenatural. Se você quer fazer ação social, amigo, amiga, se você não tiver uma evidência de uma força sobrenatural dentro da sua alma, dentro do seu interior, você não vai conseguir fazer. Sabe por que você não vai conseguir fazer? Porque a ação social, ela requer trabalho, ela requer desafio, ela requer esforço, ela requer algo que muitas das vezes você não está disposto a oferecer. Então, se você não buscar esta força sobrenatural, essa evidência dessa força, essa evidência é algo real, não tem que ser algo emocional, algo momentâneo que não vai adiantar também. Porque eu tenho aproximadamente fazendo ações sociais há 14 anos. Teve momento de eu desistir, teve momento de eu parar, teve momento de eu estar fazendo ação social sozinho no meio da comunidade. Teve momento de eu ir buscar auxílio para os... Eu costumo dizer que até mesmo não deveria chamar ação solidária. Deveria chamar ação solitária. Ação solitária porque é uma ação que muitas das vezes... Eu conheço um senhor, chama senhor Nestor. Ele faz projetos sociais e ele faz sozinho até hoje. Ele faz, ajuda mulheres grávidas, ali com, ele chama auxílio ao pré-natal. Eu vejo ele andando aí sozinho, na batalha, fazendo essas ações sociais. Muitas das vezes é tido como coitado. Muitas das vezes é tido como uma pessoa coitada. Mas você tem que ter amigo. Você tem que ter amigo. Dentro de você, uma evidência. Uma evidência, algo forte, que te impacte, algo que as pessoas venham tentar te tirar do foco, te tirar do alvo, te tirar da direção e não consegue. Sabe por que não consegue? Porque você tem essa evidência, você tem essa paixão. Você já ficou apaixonado, amigo? Já ficou apaixonada, amiga? Você já gostou daquela mulher que você sempre quis? Você, enquanto não ficou com ela, você não ficou satisfeito? Você não ficou satisfeita? É dessa maneira. É dessa maneira. Ação social tem que ter aquele impacto, aquela coisa forte, aquela coisa que você fala, eita coisa forte, agora eu vou, agora eu consigo. É dessa maneira. Se você, amigo, se você, amiga, não tiver dentro de você, isso mesmo, se você não tiver dentro de você essa inspiração, esse potencial para que você faça ação social, você não consegue. Você não consegue, amigo. Você não consegue, amiga. Ação social requer de uma evidência, de uma força. Uma força que eu digo, devido nós termos da fé, é uma força divina, é uma força vinda de Deus. Você não consegue fazer ação social somente porque quer ajudar pessoas, somente porque quer auxiliar alguém. Você vai até conseguir momentaneamente, mas você não vai conseguir perdurar nisso. Você não vai conseguir ter resultados sobrenaturais nisso. E o que as pessoas estão precisando, amigo e amiga,
não é de pessoas que façam algo, é de pessoas que permaneçam fazendo, é de pessoas que permaneçam naquilo que é bom fazendo. A segunda coisa que representa a ação social, primeiro estamos entendendo que a ação ela vem de uma evidência, de uma força, e depois disposição para agir. Você sem disposição para agir, para fazer, é perca de tempo você querer fazer projetos sociais. Faz um projeto social aí na sua igreja, seja na sociedade, seja onde queira venha a ser. Se você não tiver evidência de uma força, evidência de uma fé, evidência de uma certeza do que você está fazendo e disposição para agir, disposição para fazer esse projeto acontecer, meu amigo, minha amiga, é lamentável dizer para você, não vai se passar de algo que você queira fazer, que você até mesmo inicie a fazer, mas você não vai ter devidas continuidade, devidos resultados. Vamos lá para que a gente continue, para que não fique somente minhas palavras, para que a gente entenda um homem que teve ação social. Ação social. Porque social é aquilo que pertence ou que é relativo à sociedade. Então, quando falamos de ação social, nós estamos falando de uma disposição, de uma força de ação relacionada à sociedade. Nós estamos falando de uma disposição, de um empenho, de um querer de resolver um problema, de amenizar uma dor diante da sociedade. Vamos ver aqui o exemplo de um homem, aqui no livro de Neemias. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, versículo 5 diz assim. Neemias capítulo 2, verso 5 diz assim: E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique, para que eu reedifique, melhor falando. Neemias, quando ele viu a situação que se encontrava, aqui no livro de Neemias 1:3, diz assim: Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezos, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Para que você entenda, Neemias, quando ele viu aquilo que estava acontecendo diante da sociedade de Jerusalém, diante do que estava se passando, diante daquela fase que estava enfrentando naquele momento em Jerusalém, Neemias, ele se dispôs a reedificar algo que estava destruído. Neemias, ele teve uma evidência de uma força. Neemias, ele teve uma iniciativa. Neemias teve uma disposição para agir. Neemias, ele fez algo, ele procurou fazer algo relativo à sociedade de Jerusalém. Por exemplo, o povo se encontra passando necessidade mediante essa adversidade do coronavírus, mediante essa situação que a sociedade se encontra passando relativo ao coronavírus. Então você tem que ter uma evidência de uma força para que você possa fazer algo para poder auxiliar essas pessoas. Eu até mesmo estou dizendo que neste workshop eu estaria afirmando como fazer projetos sociais sem dinheiro. Você não precisa de dinheiro para fazer projetos sociais. Você precisa de uma evidência de uma força. Você precisa de uma disposição para agir. Dinheiro é consequência. Dinheiro é após a evidência da força. É após a disposição para agir. Dinheiro vai vir. Ele vai vir mediante a sua iniciativa.
Amém? Então você entendeu até aqui? Você entendeu até aqui, amigo? Ação social significa evidência de uma força ou disposição para agir. Por que você não precisa de dinheiro? Porque evidência de uma força não se compra por dinheiro. Disposição para agir não se compra por dinheiro. Social, por quê? Porque pertence ou é relativo à sociedade. Você precisa ter amor pela sociedade. Você precisa ter amor pelas pessoas. E amor e disposição para ver a dor, sentir a dor, ter empatia relacionado ao que a pessoa esteja enfrentando, isso não precisa de dinheiro. Vamos parando condições, você nunca vai fazer nada. Você tem que usar o que você tem. Você tem que usar o que você tem. Ação social. Ação social, note aí você que não pegou desde o começo. Ação social, como eu estava dizendo, evidência de uma força ou disposição de agir. Social, aquilo que pertence ou que é relativo à sociedade. Ou seja, se você quer fazer uma ação social, você tem que ter uma evidência de uma força, ou seja, um querer, um amor, você tem que ter um impulsionamento sobrenatural. E sem falta uma disposição de agir, ou seja, força de vontade. Não deixar a desculpa te conduzir. A referência é Neemias capítulo 2, verso 5, na qual ele viu ali a situação que se encontrava Jerusalém e ele se dispôs a fazer algo, a reedificar, a fazer algo relativo àquela sociedade, àquele lugar. Então a ação social é você usar a sua força, usar o seu potencial, usar aquilo que você possui. Muitas das vezes não é dinheiro, a maioria das vezes não é dinheiro, mas é uma disposição de agir, é uma evidência interior, e você vai e aplica isso na sociedade. Você aplica isso na sociedade. O poder da ação. Sem ação não há reação. Ação significa ato ou efeito de agir. Reação significa comportamento de um ser vivo manifesto em presença de um estímulo. Ou seja, a ação social ela vai acontecer mediante um efeito de ação, mediante uma iniciativa, mediante um posicionamento seu, para que venha a ter uma reação, para que venha a ter uma disposição daquelas outras demais pessoas que queiram abraçar o seu projeto, que queiram vir junto ao seu projeto, buscar aprendizado, buscar saber antes de fazer algo. Eu aprendi algo com uma pessoa que dizia: se você tem dúvida, não faça. Se você tem dúvida, pergunte. Se você não sabe, procure saber. Não é errado você deixar de fazer algo porque não sabe, mas você tem capacidade de fazer, desde que você procure de alguém que saiba, e ali você vai ter devidas qualificações para que você venha executar isso. Porque não precisamos saber de nada, só precisamos buscar de pessoas que saibam, ou melhor dizendo, precisamos ser humildes para entender que não há perfeição tão grande que não possa ser aperfeiçoada. De qualquer forma, nada tem que ser feito de qualquer forma, muito menos projetos sociais, porque é algo na sociedade. Se você fizer mal, como eu já disse, não vai estar somente envolvido o seu nome, vai estar envolvido o nome da sua igreja, da sua instituição, se é algo relacionado à fé, relacionado a Deus, vai estar envolvido a pessoa de Deus. Aqui nós também estamos entendendo, nós estamos compreendendo, ainda na lição pré-evento, após a intenção vem a criação, porque não adianta a gente ter intenções, boas intenções, e não executar essas intenções, não fazer que isso venha a ser funcional. E aqui nós temos como referência que Deus, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, um homem capaz, um homem com potenciais. Aqui o que você precisa fazer nessa parte, no pré-evento? Você precisa entender que
tem intenções, ter sonhos, ter objetivos, não adianta. Tem que tirar do papel ou da mente e ir para a criação, para que a sua intenção venha a ser funcional. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um mapeamento da onde você quer alcançar, das pessoas que você quer alcançar, por que você quer alcançar, qual é a meta, qual o objetivo, criar metas. Não trabalhe alheio. Se é algo da fé, procure se preparar espiritualmente, procure trabalhar em equipe. O mais que você tenha um projeto e é seu, mas na verdade sempre tem necessidade de envolver pessoas. Limitar de estar próximos a pessoas sofre muito, entendeu? Então é isso, amigo. Então é isso. Todo ser humano tem a capacidade de criação. Todo ser humano é capaz, conforme nós vimos aqui em Gênesis 1:26, que Deus criou você à sua imagem e à sua semelhança. Em Tiago 1:5, que se você tem falta de sabedoria, tem falta de conhecimento, Ele dá e não lança em rosto. Ele não lança em rosto. E aqui em Mateus 25:15 diz acerca dos potenciais do talento, que Deus usa cada um conforme a sua capacidade. Todos têm capacidade, todos têm talentos desconhecidos, só precisa conhecê-los. Capacidade, potencial para conter, acomodar ou guardar algo, ou volume. Então, você tem capacidade, você consegue guardar algo, você consegue acomodar algo, você foi criado para ser um recipiente de valores, melhor falando. Você foi criado para ser um pote de ouro. Você foi criado para ser um cofre de tesouros guardados, não, tesouros investidos. No entanto, que Jesus disse que Ele veio e Ele perguntou para aquele que tinha dado um só talento, e ele tinha guardado, e ele tinha escondido por medo de Jesus. E Jesus disse: por que não investiu? Não entregou para os banqueiros? O que ele quer dizer? Por que você não investiu? Porque você não usou a sua capacidade, porque você não investiu o seu potencial. Talento relacionado com aptidão ou a inteligência. Assim, talento é a capacidade para exercer determinada ocupação ou desempenhar uma atividade. Amigo, eu espero ter te auxiliado. Talvez hoje foi uma prévia, eu não tenho muita experiência aqui isso. Eu estou aprendendo ainda. Isso aqui é um aprendizado para mim, primeiramente. Domingo eu estarei dando continuidade de uma forma mais intensa, de uma forma mais abrangente, para que você assim possa ter maior entendimento. Domingo será às 15 horas. Eu espero que a televisão volte a funcionar, porque ela deu problema. Que Deus dê graça, que ela volte a funcionar como aconteceu hoje, para que a gente possa ter continuidade do nosso trabalho. Vamos terminar orando. Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, Deus, eu te louvo, eu te engrandeço por essa graça, meu Pai, que o Senhor me permitiu estar aqui, falando de algo do Senhor, falando de instruções do Senhor. Naquilo que eu não consegui, meu Pai, revelar, que o Espírito Santo possa revelar a esta pessoa, possa trazer como entendimento, possa trazer como compreensão. Meu Pai, que naquilo que ela tenha falta de sabedoria, como o Senhor disse aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26, que o Senhor nos criou a sua imagem e a nossa semelhança, a sua semelhança. O Senhor nos criou capazes de entendimento, capazes de compreensão, meu Pai. O Senhor, meu Deus, disse em Tiago 1,5, meu Deus, que se nós tivéssemos dificuldade de sabedoria, que nós viéssemos pedir ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, o Senhor disse aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 25,15, meu Pai, que o Senhor usaria cada um segundo a sua capacidade, meu Pai. Aqui em João capítulo 14, versículo 15 a 26, meu Pai, o Senhor disse que nos lembraria de tudo aquilo que o Senhor havia já nos dito, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que tudo venha a ser guardado junto a esta pessoa. Caso você possa
domingo, a partir das 15 horas, esteja conosco. Forte abraço, fique com Deus, divulgue para amigos, compartilhe, coloque a sua opinião aí abaixo, coloque aí nos comentários, coloque aí, em nome de Jesus, a sua crítica também pode colocar, fica à vontade. Estamos abertos para crítica, opiniões também, tá bom? Fica com Deus, um abraço no seu coração. Caso você queira estar participando do nosso grupo de WhatsApp, o número é 93230-6038, é o grupo para que você possa estar tendo suporte mais próximo, que esse vídeo não ficará gravado, depois eu tirarei do ar. Um abraço.